Vamos falar sobre o medo. O que é o medo em geral? Medo, podemos dizer que é uma energia negativa, alguma incerteza de que não estamos certos de conseguir e meio que é uma desculpa para não tentarmos fazer. Tempos atrás, quando eu trabalhava em outras empresas, passei por uma na qual conheci várias pessoas que tinham esse tal medo, só que de forma em excesso. Tinha muito medo. Medo de quê? Tipo, ele estava certo do trabalho, tinha que chegar todo dia esse horário, sair esse horário. Como ele já estava há muito tempo lá, já estava acostumado com as obrigações que ele tinha que fazer, as pessoas que ele tinha que escutar, digamos que ele já estava acostumado a ser mandado. Estava acostumado a fazer todo dia a mesma coisa. Isso tudo por conta do medo. Uma ilusão da qual criamos para dar como desculpa para certos afazeres que não queremos fazer. Tá? Pois bem. Quando você está perto de pessoas que têm a mente negativa, que têm medo, biologicamente e teoricamente, digamos assim, acho, você também se torna uma pessoa com medo. Mas medo do quê? Medo de algo inimaginável, que você pode ou não imaginar, pode ou não existir. Tudo isso só depende de você. A partir do momento que você cria em sua mente que algo existe, ela começa a existir, mesmo que não tenha uma forma física. Então, certo tempo eu fui me familiarizando com essa pessoa, com os outros. Eles tiravam mais para brincadeira. Não se importava muito com o que os outros falavam, com o que queriam de verdade. Apenas tinham medo de sair da tal bolha. Aí falando. Aí teve um dia que eu, vou tentar mudar o meu ambiente. Porque se você quer mudar e não consegue mudar seu ambiente, você muda de ambiente quando você quer. Se você não quer, você permanece, tá? Cortei laços, amizades, não por conta que eu achava que era o momento, mas sim porque era necessário. Essa pessoa, eu perguntei pra ele, cara, por que tu não sai? Tu sabe mais do que todos aqui, em questão de várias coisas. Tu for para outra empresa, pode ser que tu ganhe mais, ou pode ser que tu ganhe menos. Tu poderia até abrir alguma coisa para ti, no teu lugar, perto de ti, da tua casa. Poderia colocar gente para trabalhar para você. E poderia investir seu tempo em outras coisas que você estava planejando ou querendo fazer. Ele disse, eu não. Tá bom aqui. Eu vou sair daqui pra quê? Tipo, vou pra outra empresa, tenho que conhecer novas pessoas, tenho que me enturmar, tenho que aprender coisas novas, tenho que escutar abusos de outras pessoas. Eu estando aqui, eu vou só vir, bater o ponto, fazer o que eu tenho que fazer, que eu já sei o que é que eu vou fazer. Não preciso nem saber para que eu vou fazer, só preciso fazer. Vou embora de tarde, chego em casa, durmo, acordo, venho de novo. Porra, vida de merda essa que tu quer, hein? Ele é melhor do que eu ficar em casa tentando a sorte. Depender de mim, eu passo fome. Olha o que eu lamento disso.
Assim, cara, com a tua experiência, muitas pessoas poderiam ganhar bem mais. Tu poderia ganhar bem mais. Aí ele disse, não. Passou mais uns 2, 3 meses, ele veio de novo com a história, cara, né, tá certo, cara, tô com saudade aquele tempo que nós conversávamos, que motivava um ao outro. Mas só que tu não quer mudar, então não adianta eu ficar te falando e tu rebatendo as minhas palavras, ou de quem tava ao redor, porque era um grupo que nós fazia. Tipo, um falava uma coisa positiva, aí começava a conectar com outras pessoas, a incentivar. Aí outras pessoas falavam outra coisa negativa. Ah, legal, tava a fim de fazer uma carteira, não sei, tava a fim de comprar um carro. Porra, eu posso mudar esse ambiente. Só que a pessoa em si não, a mente. A partir do momento que ela vê que tu quer mudar, ela tenta te puxar para baixo. Você arranjando desculpas para ir para frente, mas a mente te sabotando toda hora. Ah, tu não vai conseguir, isso não é pra ti, não. É toda vez desse jeito. Até que eu fui pedir demissão dessa empresa, porque eu não estava mais gostando do ambiente, porque eu estava vendo que o ambiente não era mais para mim. Saí desse ambiente. Pedi para sair, beleza. Um mês depois, conheci outra pessoa, na qual ela... Isso em outro lugar, certo? Na qual ela veio para mim e disse: eu não gosto de fazer nada para mim. Nada para mim assim, tipo, abrir um negócio para mim, porque tudo que eu invento de fazer, as pessoas ao meu redor que moram por perto da minha região inventam de fazer. Mas como assim? Você desiste? Porque as pessoas começam a fazer aquilo que você está fazendo? Não se trata de fazer o que eu estou fazendo, se trata de eu estou fazendo por mim, para mim, não por eles, não para eles. Ela disse: mas não, se a pessoa tem essa inveja e tal, eu prefiro deixar para ela. E ela disse mais, ela disse: toda vez que eu começo uma coisa, daqui a pouco, com o tempo, aparece 2, 3 pessoas fazendo a mesma coisa que eu, vendendo o mesmo produto que eu, do mesmo jeito que eu. Aí eu desisto. Aí as pessoas vão, com o tempo, desistem também. Aí eu começo outra coisa, a pessoa começa também. Puta que pariu, como é que isso é possível? Aí, e ela é crente. Aí eu fui e falei assim, exatamente isso pra ela: tá, me diga uma coisa. Você é crente, certo? Ela disse: sou. Você crê em Deus? Ela: creio. Me diga um negócio. Se essas pessoas que você disse que inventaram de fazer o mesmo que você estava fazendo, se elas começarem a ir para a igreja, começar a acreditar em Jesus da forma que você acredita, você vai parar de ir para a igreja? Você vai parar de acreditar em Deus? Você vai parar de ser crente? Ela baixou a cabeça, balançou levemente para um lado e para o outro. Então, aí eu falei: não se trata de eu comecei, as outras pessoas começaram. Não. A partir do momento que você começa, pode ser que você brilhe, as pessoas queiram brilhar também junto com você. O que conta é a resistência e a resiliência. Se você continuar naquilo, todo santo dia, fazendo pouquinho em pouquinho a sua parte, não importa o que os outros fazem, se faz mais rápido, se faz melhor, se você continuar devagar, você vai crescendo. Porque numa feira, se fosse por isso, só tinha um vendedor, ou talvez não tinha nenhum. Tipo, chega um vendedor, chega outros 10, cada um com seu peixe. Se você viu cada um vendendo seus peixes, você vai se retirar, as pessoas vão se retirar também. Onde é que as pessoas vão comprar os peixes? Não tem. Então, tenha várias barracas, várias opções, vários produtos. Tem para todo mundo. As mentes são diferentes.
As pessoas são diferentes, os gostos são diferentes. Então, os objetivos, os planos são diferentes. Não é porque você começou, que alguém começou, que está querendo o que você quer. Cada um tem seus motivos. Cada um tem seus quereres. Então ela foi, pensou mais um pouco e eu... Tá. Depois eu fui lá nela lá. Ela disse, eu comecei a vender sorvete. Poxa, legal. E aí apareceu alguém? Ela disse, apareceu 3 pessoas. No primeiro dia que eu comecei a vender, apareceu 3 pessoas que eu nunca nem tinha visto vendendo sorvete de moto. E eu vendo na minha casa. Eu disse, poxa, e aí? Só vi eles uma vez. Por quê? Ela disse, não, porque ele chegou, moço, quer sorvete? Eu, desculpa, meu parceiro, mas eu já tô vendendo. Eles sumiram. Você ainda vende sorvete? Ela disse, vendo. Quer comprar um? Eu, traga um pra mim. Então, assim, ela perdeu o medo de que se eu começo e alguém está começando, essa pessoa não deve se importar se aquela outra pessoa está vendendo mais do que você ou não. Você deve se importar em fazer o que você planejou para você fazer, tá? Conheci mais outras pessoas. Comecei em outra empresa. Essa pessoa, ela era um barbeiro, cabeleireiro. Ele disse que as pessoas lá do lugar dele não são muito de que ele corta cabelo. Poxa, mas chega em casa, abre um pouquinho, de vez em quando corta 1, 2 cabelos. Ele, não, é verdade, vou tentar isso aí. Ele foi com 3 meses, ele se demitiu. Por quê? Porque ele disse que estava ganhando mais na hora que ele estava chegando em casa, que ele começava a cortar cabelo, do que quando ele trabalhava aqui, que perdia tempo. Porque aqui, ele sempre ganha o mesmo valor. Lá não, às vezes ele ganha mais, às vezes ele pode ganhar menos, mas no final das contas, ele sempre tira mais do que ele ganha aqui, no final do mês. Aí eu te pergunto, vale mesmo a pena ter medo? Vale a pena desistir de seus sonhos por conta de opiniões alheias? Vale? Então, essa é a resposta que eu queria ouvir. Não vale. Agora eu vou te dar um exemplo de outra pessoa que conheci agora recentemente e estou convivendo basicamente com ela em trabalho. Porque tem pessoas que têm todo o projeto, tem a estrutura, tem o capital, mas não tem a coragem. Tem o famoso medo. Medo de quê? Medo de errar, medo de não conseguir, medo de falhar e medo de perder tudo que tem. Eu virei para ela e disse, você veio ao mundo sem nada. Você pensa que vai levar algo? Aí ela foi, me mostrou a conta bancária dela e disse, poxa, você trabalha há quanto tempo? Ela disse, trabalho mais de 30 anos. E você tem tudo isso na sua conta? Ela disse, tenho mais. E dá para me pegar mais emprestado, porque o banco vê como eu sou uma pessoa muito pontual em minhas contas. Aí eu, poxa, o dinheiro que ela tem na conta dava para ela abrir 3 negócios. Por que você não abre pelo menos um no seu ambiente, no seu lugar onde você mora, perto? Eu disse, onde eu moro é beco. E se não der certo, eu, moça, você vai gastar esse dinheiro com o quê? Me diga. Você prefere ficar escutando os outros lhe mandando pelo resto da vida? Ou você prefere gastar seu dinheiro, testar o impossível, viver na adrenalina? Eu não, eu tenho medo. Assim, tira. Com todo respeito, se você pega esse dinheiro,
Você faz algo que gosta, manda levantar um quarto perto de você, onde é movimentado. Você levanta o quarto, coloca aquilo que você quer vender, que você gosta, que você acha que as pessoas vão comprar. Você tá ali deitado ali, basicamente no seu alpendre. Deitado, chega uma pessoa, tem isso, tem aquilo. O que é que você está perdendo? Você está deitado numa rede, a pessoa chega para comprar, você não vai nem oferecer, sai nem de casa. Como é que você acha que isso é medo? Ela, sei não, pode ser que eu perda muito dinheiro, moça. Se você tem esse dinheiro, você pode fazer o quê? Você pode guardar uma parte, investir essa outra parte e tentar. A vida é feita de tentativa e erro. Quando você nasceu, você primeiro começou a engatinhar, às vezes escorregava, caía, começou a ficar em pé devagar, não dava um passo sequer, caía, mas tentava de novo, isso inconscientemente. Você não entendia muito bem o que era andar, como fazer para andar, mas você foi aprendendo de pouco a pouco. E olha você hoje aí, difícil errar, difícil cair uma vez no chão, e você está com medo de errar por algo que você não vai nem sentir dor. Tudo é psicológico. Se você ganha dinheiro, você cria um psicológico de uma emoção que não era para existir. Você perde dinheiro, você cria outra emoção de que não era para existir, uma emoção negativa que te coloca mais para baixo ainda do que você já está. Você tem que despertar o interesse de que a vontade de ganhar e perder é tudo apenas um resultado. Ou você ganha ou você perde. Nos dois você ganha. Se você ganha num, beleza, adicionou. Se você perde, você nunca perdeu por completo. Você aprendeu alguma coisa. Você já sabe como não errar daquele jeito. Ela, não sei, eu vou tentar. Tente, faça. Ai. Eu comecei no meu ambiente que eu moro, perto de praia, manguezais. Então tem peixes, tem caranguejos, tem vários outros animais terrestres. Então é uma grande oportunidade, porque é perto de uma área turística, de um ponto turístico. Então vem pessoas de vários lugares. Trabalho em uma empresa, mas não por muito tempo. Eu posso muito bem abrir uma barraca de coco, começar a vender coco, mas não é o que eu quero. Eu comecei essa minha vida de empreendedor, basicamente, se não me engano, lá por volta dos 10 anos, talvez mais novo, pouca coisa, por conta que minha mãe levava para onde ela trabalhava, que era justamente com turistas, com pessoas de fora, com mentes de fora, com mentes que tinham uma visão mais aberta. Tinha hora que eu falava aquilo que eu entendi, tinha hora que eles falavam aquilo que eles entendiam. Eu ensinava aquilo que eu sabia e eles me falavam aquilo que eles tinham aprendido. Aí eu comecei a desenvolver minha mente ainda mais. Comecei a pensar de várias formas diferentes. Comecei a ter pontos de vista de lugares diferentes. Comecei pegando caranguejo, vendendo caranguejo. Pelo que não me lembro muito bem, comecei a ser instrutor de canoa. Depois mudei para vendedor de coco. Depois mudei para vendedor de tapioca, vendedor de sorvete. Agora, atualmente, sou vendedor de eletrônicos e vendedor de sorvete. Não faturo muito, mas o que eu faturo dá para minhas duas lojas se manterem. Tenho medo, mas não tanto quanto essas pessoas.
E existe o famoso e se eu estivesse no lugar delas? E se eu estivesse no lugar delas e tivesse a minha mentalidade? O que eu teria feito? O que eu faria? Qual seria meu resultado? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder, até porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Assim que dizem. Então, com a grande quantidade de dinheiro, é aí que você revela se você é realmente um investidor ou se você só está falando por falar. Aprenda a não ter medo. Aprenda a arriscar mais. Arrisque mais, erre mais, tente mais. A vida é feita de tentativa e erro. Coloque em sua mente que o medo não existe. Futuro também não. Só o que existe é o presente, é o aqui e agora. Futuro e medo é apenas ilusório. Tá? Então, próxima vez que você estiver pensando em algo para você, pense de vários pontos diferentes. Por que eu estou fazendo, como vou fazer, o que pode acontecer, mas dependendo do que você esteja planejando a fazer, não desista, tente mais e mais e não tenha medo.